Anchieta, Minas Gerais, em 1988, era uma cidade onde o tempo parecia se arrastar lentamente, entre o vai e vem das poucas pessoas nas ruas de terra e o cheiro de café recém-passado que invadia as pequenas casas de madeira. As tardes eram longas, quase sempre embaladas pelo canto distante dos sabiás e pelo som cadenciado de passos apressados nas calçadas irregulares. Era nesse cenário pacato, mas não desprovido de tensões silenciosas, que vivia Isabela Fernandes, uma jovem de 20 anos que, para quem a conhecia superficialmente, parecia possuir uma vida simples e tranquila, mas carregava sonhos grandes e uma curiosidade insaciável pelo mundo além das montanhas que cercavam sua cidade. Isabela tinha cabelos castanhos lisos, geralmente presos em um rabo de cavalo despretensioso, e olhos de um verde profundo que refletiam tanto determinação quanto uma certa vulnerabilidade rara em alguém de sua idade. Ela trabalhava na pequena papelaria do centro, atendendo clientes com um sorriso tímido, mas firme, e carregava consigo uma inquietação que a fazia olhar mais atentamente para cada rosto, cada gesto, como se pudesse decifrar segredos que ninguém mais percebia. Sua rotina era previsível, mas dentro dessa previsibilidade, Isabela cultivava pequenos prazeres. Ouvir rádio na hora do almoço, caminhar até a pracinha à tarde, acima de tudo, escrever cartas que nunca enviava, endereçadas a amigos imaginários ou a futuros que ainda não existiam. O dia 14 de setembro de 1988 começou como qualquer outro. O sol da manhã ainda estava baixo no céu quando Isabela saiu de casa, usando um vestido simples de algodão azul, com um livro na mão que planejava ler durante o intervalo no trabalho. Havia um vento frio que cortava suavemente a pele, e o som das folhas secas sendo arrastadas pelas ruas despertava nela uma sensação estranha de presságio, embora ela não soubesse explicar. Caminhar pelas ruas de Anchieta tinha para ela um efeito quase meditativo, um ritual diário que a mantinha ligada à cidade, mas que também a fazia pensar em lugares distantes, nos mistérios do mundo e na possibilidade de algo extraordinário acontecer. A cidade, nesse início de manhã, parecia sonolenta. As portas de madeira rangiam ao serem abertas, cães latiam ao longe e o aroma da lenha queimando nos quintais misturava-se ao perfume das flores que cresciam desordenadamente nos canteiros. Isabela gostava desse momento, dessa quietude que parecia suspensa no tempo, como se a própria cidade estivesse esperando, sem saber o quê. Mas o destino, como quase sempre acontece, tinha outros planos para aquela manhã de setembro, e ninguém poderia prever que a rotina de uma jovem prestes a completar 21 anos se tornaria, poucas horas depois, um enigma que a cidade carregaria por décadas. Enquanto isso, nas casas vizinhas, famílias preparavam o café da manhã. Crianças corriam entre os muros baixos e os homens já discutiam sobre a safra ou o jogo de futebol que ocorreria no fim de semana. Nada parecia fora do normal. E ainda assim, um leve arrepio no ar, quase imperceptível, parecia envolver a pequena cidade. Isabela, sem perceber, caminhava direto para o ponto onde sua vida conhecida e segura começaria a se dissolver em uma série de acontecimentos que ninguém conseguiria explicar com clareza. A praça central, com seus bancos de madeira gastos pelo tempo e árvores frondosas que lançavam sombras longas e regulares, era o ponto de encontro para muitos moradores. Isabela parou por um instante ali, observando os pombos que se espalhavam pelo chão, e teve a sensação estranha de que estava sendo observada, embora não houvesse ninguém à vista. A cidade, com seu ar de tranquilidade ilusória, parecia esconder segredos que apenas aqueles atentos poderiam perceber. E Isabela, sem saber, estava prestes a se tornar parte de um desses segredos. Os sons da cidade, a princípio suaves e rotineiros, começaram a se misturar com pequenas dissonâncias que passariam despercebidas para a maioria. Um cachorro latiu sem motivo aparente, uma porta bateu com violência em algum ponto distante e o vento trouxe consigo um sussurro que ninguém, além de Isabela, poderia ouvir. Era como se o próprio ambiente estivesse preparando o terreno para o evento que mudaria para sempre a percepção de segurança naquela cidade pacata. Isabela continuou sua caminhada, agora com passos mais rápidos, tentando ignorar a sensação crescente de inquietação. Seus pensamentos vagavam entre tarefas do trabalho, planos para o fim de semana e cartas que nunca enviaria. Mas havia uma tensão silenciosa no ar, uma expectativa velada, quase palpável, que tornava cada som mais intenso, cada sombra mais profunda. Para alguém acostumado à rotina monótona de Anchieta,
Qualquer desvio, por menor que fosse, era suficiente para despertar a atenção. E naquele dia, esses sinais seriam cruciais. Ela chegou à papelaria pouco depois das 8 horas, cumprimentando o dono e alguns clientes habituais. Tudo parecia normal, mas por dentro, Isabela sentia uma estranha ansiedade, uma sensação de que algo em sua vida estava prestes a mudar irrevogavelmente. Era como se cada detalhe ao seu redor, o rangido da porta, o cheiro do café fresco, o movimento dos carros na rua de terra, estivesse carregado de significado, um prenúncio silencioso do mistério que se aproximava. A manhã avançava, do lado de fora da papelaria. O sol começava a iluminar com mais força as casas e lojas de Anchieta, revelando cores quentes e sombras alongadas. Isabela, absorvida por seus pensamentos, mal notou a presença de um homem que observava de longe, encostado em um muro. Havia algo em seu olhar que parecia familiar, mas ao mesmo tempo perturbador. Um detalhe que só mais tarde se tornaria crucial na investigação. Poucas pessoas perceberiam, naquele momento, que a vida de Isabela estava prestes a entrar em um capítulo que ninguém na cidade esqueceria. Isabela não era apenas uma jovem que trabalhava na papelaria. Ela tinha uma vida rica em pequenas alegrias e sonhos que pareciam grandes demais para uma cidade tão pequena. Nas tardes de sábado, costumava se encontrar com amigas na beira do rio que cortava Anchieta, onde conversavam sobre livros, música e os lugares que gostariam de conhecer. Ela falava com entusiasmo sobre viajar para Belo Horizonte ou mesmo para o Rio de Janeiro, lugares que existiam apenas em mapas e histórias que lera em revistas antigas, mas que para ela representavam a liberdade que parecia escapar entre os dedos em sua rotina diária. Dentro de casa, a vida de Isabela tinha um ritmo próprio. Morava com a mãe, Dona Helena, uma mulher de semblante sério, marcada por linhas profundas de trabalho e preocupação constante, e com a irmã mais nova, Clara, que tinha apenas 12 anos. A convivência era repleta de pequenos conflitos, mas também de gestos de carinho silenciosos. Isabela tinha o hábito de preparar o jantar às quintas-feiras, servindo pratos simples, mas com atenção especial aos detalhes, porque acreditava que mesmo as tarefas mais comuns poderiam carregar beleza e significado. Seus dias eram preenchidos por uma mistura de trabalho, estudos e pequenos prazeres cotidianos. Ela mantinha um diário, onde anotava pensamentos, sonhos e observações sobre a cidade e as pessoas ao seu redor, quase como se estivesse preparando um mapa secreto de Anchieta, registrando cada detalhe que pudesse ser esquecido pelos demais. Esse diário se tornaria mais tarde uma peça-chave na compreensão de sua mente, revelando não apenas sua sensibilidade, mas também sinais sutis de que percebia coisas que escapavam à maioria das pessoas, pequenas discordâncias que só ela parecia notar. Isabela também nutria relações intensas, embora discretas. Havia seu amigo de infância, Rafael, que conhecia suas manias e medos, e com quem compartilhava longas caminhadas ao entardecer, discutindo a vida e a escola. Eles riam, brigavam e se reconciliavam rapidamente, mas havia entre eles uma cumplicidade que, para quem observasse de fora, passaria despercebida. Essa conexão, no entanto, era importante, porque mostrava o lado humano e vulnerável de Isabela, alguém que, apesar da inteligência e curiosidade, dependia de pequenas âncoras afetivas para se sentir segura. No trabalho, Isabela era conhecida por sua paciência e atenção aos detalhes. A papelaria, embora pequena e pouco movimentada, era um microcosmo onde ela podia interagir com diferentes tipos de pessoas e observar comportamentos que outros ignoravam. Ela adorava organizar livros, planejar pequenas exposições de papelaria artesanal e ajudar clientes a encontrarem presentes ou cadernos especiais. Cada gesto, por mais trivial que parecesse, revelava seu cuidado e sua sensibilidade para notar detalhes que, para muitos, passavam despercebidos. Mas a vida de Isabela também tinha sombras. Ela sofria com noites mal dormidas, inquietações silenciosas que a faziam olhar pela janela do quarto e imaginar cenários que a cidade pacata jamais poderia oferecer. Havia uma estranha sensação de que algo grande estava prestes a acontecer, embora ela nunca pudesse colocar em palavras. Essa ansiedade, embora leve, era constante, um sussurro que a acompanhava mesmo nos momentos mais felizes, como se o destino estivesse tentando avisá-la de que nada seria tão simples quanto parecia. As relações familiares também mostravam tensões discretas.
Dona Helena, preocupada com a segurança e o futuro da filha, insistia para que Isabela evitasse se afastar da cidade, mas a jovem sentia que precisava de mais do que Anchieta podia oferecer. Clara, a irmã mais nova, admirava Isabela e a seguia como sombra, absorvendo cada gesto e cada palavra, sem perceber que também testemunharia, mais tarde, a ausência devastadora da irmã. Essa dinâmica familiar, comum a muitas cidades pequenas, era marcada pelo amor silencioso, mas também pela preocupação constante que moldaria a reação diante do desaparecimento. Apesar de seu mundo relativamente pequeno, Isabela tinha uma curiosidade insaciável. Ela visitava pequenas lojas de antiguidades, conversava com pessoas mais velhas sobre histórias esquecidas da cidade e anotava tudo em seu diário. Cada detalhe, cada relato sobre antigos moradores ou eventos misteriosos parecia alimentar uma percepção que ultrapassava a idade de 20 anos. Para ela, Anchieta não era apenas um lugar de nascimento. Era um terreno fértil para histórias que só poderiam ser percebidas por olhos atentos, e essa sensibilidade seria crucial para entender o que aconteceria em setembro de 1988. Seus sonhos eram grandes, mesmo em meio à rotina pequena da cidade. Imaginava-se escrevendo, viajando, conhecendo mundos que pareciam inalcançáveis para alguém de sua idade e origem. E, talvez por isso, suas ações carregavam uma dualidade. Ao mesmo tempo em que cultivava a rotina, Isabela mantinha o espírito inquieto, sempre atento a oportunidades e experiências que poderiam expandir sua vida para além do horizonte limitado de Anchieta. Essa tensão entre segurança e aventura seria, sem saber, o ponto de virada em sua história. E assim, entre livros, passeios pelo rio, conversas com amigos e o cuidado com a família, Isabela construía uma vida aparentemente comum, mas que carregava, em cada detalhe, pequenas pistas sobre sua personalidade. Curiosa, observadora, atenta, sobretudo, vulnerável aos desígnios de um mundo que, naquele setembro de 1988, mostraria sua face mais obscura. Cada gesto, cada olhar, cada rotina detalhada se tornaria relevante quando o evento misterioso finalmente chegasse, transformando a vida da jovem em um enigma que Anchieta jamais esqueceria. O dia 14 de setembro de 1988 avançava lentamente, com o sol refletindo nas ruas de terra de Anchieta. Por volta das 16 horas, Isabela decidiu caminhar até a casa de sua avó, a poucos quarteirões dali, para entregar uma carta que havia escrito à mão, cheia de confissões e pensamentos que não compartilharia com ninguém. Ela saiu da papelaria, com o vestido azul levemente amassado e o livro ainda sob o braço, despedindo-se de Rafael, que a observou com um misto de curiosidade e preocupação, sem imaginar que aquela seria a última vez que a veria pessoalmente naquele dia. O caminho até a casa da avó não era longo, mas passava por uma rua pouco movimentada, margeada por árvores antigas cujas sombras criavam desenhos inquietantes no chão. Isabela notou uma presença estranha, um homem encostado na parede de uma casa abandonada, que parecia observá-la atentamente. O instinto lhe disse para seguir em frente, ignorando o olhar que a acompanhava, mas a sensação de desconforto ficou marcada na ponta de seus pensamentos, como uma pequena pedra arranhando o sapato. Ao chegar na esquina próxima à casa da avó, Isabela encontrou um grupo de crianças brincando, jogando bola com risos altos e estrondosos. O contraste entre a alegria infantil e a sensação de vigilância que carregava consigo criou um ambiente quase surreal. Ela acenou para as crianças, mas não obteve resposta. Seus olhares estavam fixos no jogo, alheios ao que acontecia ao redor. E, nesse momento, o homem encostado na parede fez um gesto quase imperceptível, que passou despercebido, mas que anos depois seria relembrado com clareza pelos investigadores como uma ação deliberada. Isabela finalmente chegou à pequena varanda da casa da avó e bateu na porta. A voz doce de Dona Maria, sua avó, respondeu de dentro, convidando-a a entrar. Mas, ao dar o primeiro passo para atravessar o portão, algo aconteceu que ninguém na cidade conseguiria explicar. Um barulho metálico ecoou na rua vazia, e uma sombra pareceu se mover com rapidez, bloqueando momentaneamente sua visão. Ela parou, tentando entender o que acontecerá, mas o homem que a observava desapareceu tão rapidamente quanto surgiu. O desconforto se transformou em um arrepio profundo que percorreu sua espinha. Isabela entrou na casa da avó, conversou rapidamente e entregou a carta,
rindo de maneira nervosa ao perceber que estava tremendo. Elas conversaram sobre assuntos triviais, mas a sensação de presságio não desapareceu. Dona Maria percebeu a inquietação da neta e comentou, de forma leve, que às vezes a cidade tinha manias estranhas, mas Isabela apenas sorriu, tentando afastar o desconforto que sentia. Era uma tentativa de manter a normalidade, ignorando o presságio silencioso que parecia pairar sobre ela e a cidade inteira. Ao sair da casa da avó, por volta das 16h30, Isabela decidiu retornar pelo mesmo caminho, mas algo parecia diferente. A rua antes calma parecia mais silenciosa, quase sufocante. As sombras das árvores pareciam se alongar de maneira incomum, e um vento frio percorreu seu corpo, carregando um aroma indefinido, misto de terra molhada e fumaça distante. O barulho de passos atrás dela, leves, mas insistentes, começou a aumentar sua ansiedade. Ao olhar rapidamente, não encontrou ninguém, apenas o vazio da rua e a sensação de estar sendo seguida. Minutos depois, testemunhas relataram ter visto Isabela conversando rapidamente com um homem desconhecido, vestindo camisa branca e chapéu de abas largas, perto de uma árvore antiga na entrada de uma pequena viela. A conversa durou segundos, mas foi suficiente para que ela concordasse em acompanhá-lo. A descrição do homem nunca foi clara, pois ninguém mais o viu na área naquele momento, e as informações se tornaram fragmentos confusos que a polícia reuniria mais tarde. O detalhe que mais chamou a atenção foi a expressão de Isabela, misto de dúvida, medo e algo parecido com resignação. Quando Isabela não retornou para casa no fim da tarde, Dona Helena sentiu um aperto no peito. Ligou para amigos, caminhou pelas ruas chamando pelo nome da filha. Lentamente, percebeu que algo estava terrivelmente errado. As pessoas começaram a sair de suas casas, e um murmúrio de preocupação se espalhou rapidamente pela cidade. Anchieta, até então pacata e previsível, se transformava em um lugar de tensão e medo silencioso. O desaparecimento de Isabela trouxe à tona algo que poucos haviam percebido. Mesmo os lugares mais tranquilos podiam esconder segredos sombrios. A notícia se espalhou rapidamente, e a polícia local iniciou as primeiras buscas, entrevistando vizinhos, comerciantes e amigos da jovem. Cada relato trazia pequenas contradições, fragmentos confusos de informações que pareciam não se encaixar, criando uma teia de mistério cada vez mais densa. Alguns afirmavam ter visto a jovem caminhar sozinha. Outros juravam ter notado a presença de um homem desconhecido, mas nenhum detalhe era conclusivo. Era como se Anchieta tivesse, naquele dia, engolido uma de suas próprias filhas, deixando apenas pistas esparsas no vento. Naquele momento, a sensação de impotência tomou conta de todos. As ruas que antes eram palco de risadas e passos cotidianos agora estavam mergulhadas em um silêncio carregado de tensão, como se cada casa, cada árvore e cada esquina testemunhasse algo que ninguém conseguia compreender completamente. E foi nesse silêncio angustiante que a cidade começou a perceber que aquele desaparecimento não era apenas mais um evento. Era o início de um mistério que marcaria Anchieta para sempre, deixando perguntas sem respostas, olhares desconfiados e o medo de que algo mais sombrio pudesse estar à espreita. Quando Isabela não retornou para casa, o silêncio que se instalou em Anchieta era sufocante. Dona Helena e Clara vasculharam cada canto da pequena cidade, batendo de porta em porta, perguntando a vizinhos e comerciantes, mas ninguém parecia ter visto nada de concreto. O coração de Dona Helena doía a cada minuto que passava. A sensação de impotência crescia como uma sombra, cobrindo cada gesto, cada pensamento, até mesmo os mais simples, transformando o lar da família em um espaço carregado de tensão e medo. A notícia se espalhou rapidamente. Amigos, colegas de trabalho e familiares começaram a se reunir em frente à casa de Isabela, formando pequenos grupos que murmuravam especulações e tentavam acalmar uns aos outros. A cidade, acostumada à rotina pacata, parecia agora presa em uma atmosfera de desconfiança silenciosa. O desaparecimento de uma jovem de 20 anos transformou ruas conhecidas em territórios de incerteza, e cada olhar para o horizonte carregava a dúvida sobre o que poderia ter acontecido. As primeiras buscas organizadas pela polícia local começaram ainda naquela noite. Oficiais vasculharam becos, vielas e matas próximas, mas não encontraram rastros concretos. Apenas alguns objetos dispersos, como um lenço azul próximo à beira de um córrego e marcas confusas de passos na lama,
indicavam que algo ou alguém havia passado por ali recentemente. Cada pista, no entanto, era frágil e facilmente contestável, criando um cenário de frustração crescente para familiares e investigadores. Dona Helena, inconsolável, começou a questionar cada detalhe do dia do desaparecimento, revivendo mentalmente cada gesto, cada decisão de Isabela. Cada pequeno erro ou distração parecia agora crucial, e a culpa silenciosa começou a pesar sobre ela. Clara, por outro lado, chorava em silêncio, incapaz de entender o que acontecerá com a irmã. A sensação de perda iminente transformou a casa em um lugar de expectativa angustiante, onde qualquer som podia ser interpretado como um sinal de retorno ou de tragédia. No decorrer dos dias, a investigação trouxe à tona fragmentos desconexos. Algumas testemunhas afirmavam ter visto um homem desconhecido, outras garantiam que Isabela havia saído sozinha sem se preocupar com ninguém. Cada versão parecia plausível e impossível ao mesmo tempo. A falta de câmeras, registros ou qualquer tecnologia que pudesse ajudar tornou o caso ainda mais nebuloso. O que parecia um desaparecimento simples rapidamente se transformou em um mistério cheio de nuances e contradições. A polícia local começou a entrevistar familiares e amigos próximos, buscando compreender o comportamento de Isabela nos dias anteriores. Descobriram sua curiosidade aguçada, sua rotina meticulosa e sua atenção aos detalhes. Mas nada disso explicava por que alguém a havia levado, ou se ela havia saído por vontade própria. Cada pista que surgia parecia levantar mais perguntas do que respostas, e Anchieta começou a sentir o peso de um segredo que se escondia à vista de todos, silencioso e insidioso. Enquanto as buscas continuavam, histórias antigas sobre Anchieta começaram a ressurgir, como se o desaparecimento de Isabela despertasse memórias coletivas há muito esquecidas. Moradores mais velhos comentavam sobre desaparecimentos, estranhos avistamentos e acontecimentos inexplicáveis, todos enterrados pela rotina diária da cidade. Agora, aqueles relatos tomavam força novamente, e o mistério de Isabela parecia se conectar a uma teia maior, silenciosa e sombria, que ninguém ousava investigar profundamente até então. A imprensa local, embora tímida, começou a cobrir o caso. Cada notícia trazia relatos imprecisos e imagens de ruas vazias, árvores e casas silenciosas. A sensação era de que o desaparecimento de Isabela não afetava apenas a família, mas toda a cidade, e que algo escondido sob a superfície da tranquilidade de Anchieta começava a emergir. A narrativa do mistério se espalhou, criando especulações e aumentando o medo entre os moradores, que agora olhavam desconfiados uns para os outros e para estranhos que passavam pelas ruas. Nesse período, a família recebeu ajuda de voluntários que se uniram para procurar pistas. Cada noite era marcada por lanternas iluminando ruas desertas, estradas de terra e margens de rios, enquanto os cães farejadores seguiam rastros que frequentemente terminavam em becos sem saída. As esperanças de encontrar Isabela ainda viva se misturavam com o temor de descobrir algo terrível. Cada objeto fora do lugar, cada som inesperado, transformava o cenário em uma tela de tensão psicológica que carregava todos para o limite da paciência e da coragem. E foi nesse clima de incerteza, entre objetos espalhados, rumores e investigações inconclusivas, que uma nova realidade começou a se impor. Anchieta não seria mais a cidade tranquila que conhecera. O desaparecimento de Isabela não apenas quebrava a rotina, mas também deixava uma marca profunda na memória coletiva, trazendo à tona questões de segurança, confiança e a sensação de que, por trás de cada esquina ou árvore, poderia existir um segredo obscuro prestes a se revelar. Nesse momento, para os moradores, o simples caminhar pelas ruas nunca mais seria o mesmo. Nos dias que se seguiram, a polícia começou a traçar um perfil de Isabela, tentando compreender não apenas seus hábitos, mas também possíveis relações que poderiam explicar o desaparecimento. Cada entrevista revelava detalhes minuciosos, sua atenção aos detalhes, sua curiosidade, sua rotina quase ritualística de passeios pelo centro e pelo rio, e sua tendência a conversar com estranhos por interesse genuíno em histórias. Porém, nenhum desses elementos explicava de forma clara quem poderia ter se aproveitado dessa vulnerabilidade. Algumas pistas iniciais surgiram, mas eram contraditórias. Um comerciante alegou ter visto Isabela acompanhando um homem em direção ao antigo armazém abandonado da cidade, enquanto outro jurava que ela havia sido vista caminhando sozinha pelo mato, como se estivesse perdida em seus próprios pensamentos.
A polícia se via diante de fragmentos desconexos, como se Anchieta estivesse jogando um jogo de sombras e reflexos, onde nada podia ser confirmado e tudo parecia suspeito. Enquanto isso, rumores começaram a se espalhar rapidamente. Pequenas histórias sobre figuras estranhas nas ruas de Anchieta, homens que observavam as jovens ou passavam pelas vielas à noite, ganhavam força entre os moradores. Cada detalhe que antes seria ignorado agora era analisado com atenção. As crianças que brincavam próximo à praça central foram questionadas, e cada olhar hesitante e cada silêncio reforçava o clima de medo e desconfiança que se instalava na cidade. Rafael, amigo de Isabela, tornou-se uma figura central para os investigadores. Ele detalhou sua última conversa com a jovem, descrevendo cada gesto, cada palavra e cada sorriso que agora parecia carregado de um significado que só poderia ser entendido após o desaparecimento. Rafael lembrava-se da ansiedade súbita de Isabela naquele dia, do gesto estranho do homem encostado na parede e da sensação de desconforto que a acompanhará durante toda a caminhada. Esses relatos ajudavam a compor o cenário psicológico do caso, mas também aumentavam a tensão, pois apontavam para alguém com intenções calculadas. Durante a semana, a polícia recebeu diversas denúncias anônimas, algumas indicando locais remotos onde a jovem poderia ter sido levada, outras sugerindo suspeitos que já tinham histórico de violência ou comportamento estranho. Cada pista era investigada, mas quase sempre terminava em becos sem saída, o que aprofundava a frustração de todos. O sentimento de impotência crescia, tanto para os investigadores quanto para a família, que se via mergulhada em um labirinto de informações fragmentadas e contraditórias. Dona Helena começou a sentir mudanças físicas e emocionais profundas. As noites sem dormir se tornaram constantes, e ela passava horas olhando para o vazio, como se pudesse encontrar respostas nos muros silenciosos de Anchieta. Clara, mais jovem e vulnerável, transformou-se em sombra da mãe, acompanhando cada passo, cada decisão, cada visita à polícia ou às buscas. A cidade inteira parecia pulsar com o desaparecimento de Isabela, como se suas ruas estivessem respirando medo e suspense a cada instante. Em meio a tudo isso, surgiram relatos de moradores sobre objetos estranhos encontrados próximos à margem do rio. Um caderno molhado, uma sandália que não pertencia a nenhuma criança conhecida, curiosamente, um lenço azul que alguns afirmavam pertencer a Isabela. Cada achado levantava novas hipóteses, mas também criava mais dúvidas. O mistério parecia se multiplicar, e cada tentativa de solução apenas aprofundava a sensação de que algo maior e mais sombrio estava acontecendo naquela cidade pequena. Para manter a população informada, a rádio local começou a transmitir boletins diários sobre o desaparecimento. Cada anúncio, embora factual, carregava uma tensão quase palpável, que fazia com que moradores que antes passavam despercebidos nas ruas se tornassem vigilantes atentos a cada detalhe. Era como se Anchieta inteira tivesse se transformado em uma testemunha silenciosa, observando o cenário urbano e natural em busca de respostas que pareciam se esconder atrás de cada sombra. Enquanto isso, a polícia começou a considerar a possibilidade de que o desaparecimento tivesse sido planejado, envolvendo alguém que conhecia bem a rotina de Isabela. Essa hipótese elevou o nível de tensão. O simples fato de que alguém poderia estar observando a jovem e escolhendo o momento exato para agir criava medo entre todos. Cada rosto desconhecido, cada gesto suspeito, cada visitante ou visitante ocasional se tornava alvo de desconfiança e especulação. Em meio a essa tensão crescente, o canal de rádio que acompanhava o caso começou a ganhar popularidade. Histórias de desaparecimentos, relatos de moradores e descrições detalhadas de eventos suspeitos eram compartilhados com a cidade, alimentando o clima de mistério e suspense. Foi nesse contexto que surgiu o primeiro convite velado à população. Se você gosta desse tipo de história misteriosa, não esqueça de se inscrever no canal para acompanhar os próximos casos, incentivando tanto a atenção quanto o engajamento das pessoas na busca por respostas. Nos dias seguintes, Anchieta tornou-se uma cidade tomada pelo medo e pela suspeita. Cada esquina parecia esconder algo. Cada sombra projetada pelos galhos das árvores transformava-se em ameaça potencial. Moradores que antes caminhavam despreocupados agora passavam com passos rápidos, murmurando entre si sobre relato de vultos e movimentos estranhos, como se o próprio desaparecimento de Isabela tivesse despertado algo adormecido na cidade, um segredo coletivo que sempre estivera à espreita.
O lenço azul encontrado próximo ao córrego foi analisado pela polícia local, mas o desgaste causado pela água e pela lama tornou impossível comprovar que pertencia a Isabela. Apesar disso, o objeto tornou-se um símbolo silencioso do mistério. Cada morador que passava pelo local parava para observá-lo, imaginando cenários de sequestro ou fuga, de planos premeditados ou de acidentes fortuitos. A própria natureza parecia conspirar com o medo. O vento soprava de forma irregular. Os galhos estalavam e o som da água do rio, antes calmante, agora parecia carregado de presságios. Rafael continuava acompanhando a investigação de perto, mas o medo de que algo pudesse acontecer a outros jovens crescia. Ele contou à polícia sobre o homem de camisa branca e chapéu de abas largas que Isabela tivera contato naquele dia, descrevendo detalhes que agora se tornavam cruciais para o perfil do possível sequestrador. As memórias que antes pareciam insignificantes agora se transformavam em fragmentos essenciais de um quebra-cabeça que ninguém conseguia montar por completo. Enquanto isso, rumores começaram a ganhar força. Pessoas afirmavam ter ouvido gritos vindos de casas abandonadas ou de matas próximas, mas as buscas não revelaram nada. Cada tentativa de esclarecer o desaparecimento parecia aumentar o mistério, transformando Anchieta em um local de tensão constante, onde moradores se olhavam com desconfiança e qualquer visitante era visto com olhos atentos e cautelosos. O desaparecimento de Isabela, aos poucos, se tornava uma sombra invisível que pairava sobre cada rua e cada casa. Em meio a essas investigações, surgiu um novo elemento perturbador: cartas anônimas enviadas para a polícia e para a família. Elas descreviam detalhes da rotina de Isabela que somente alguém próximo ou observador detalhista poderia saber. Cada carta aumentava a angústia de Dona Helena e de Clara, que agora não apenas temiam pela filha, mas também sentiam a presença do desconhecido, de alguém que parecia estar brincando com suas emoções, manipulando o medo como se fosse um jogo cruel. Os voluntários continuavam a percorrer o rio e as estradas de terra, mas cada passo parecia levar a um beco sem saída. O solo lamacento, as árvores densas e o terreno irregular dificultavam qualquer progresso. No entanto, alguns moradores afirmaram ter ouvido o som de um carro parado durante a madrugada, seguido por passos apressados desaparecendo na escuridão. Esses relatos, ainda que inconclusivos, eram suficientes para reforçar a sensação de que o desaparecimento de Isabela não fora acidental. A polícia começou a examinar conhecidos da jovem, mas nenhum deles apresentou provas concretas de envolvimento. Tudo o que se encontrava eram pequenas inconsistências nos relatos e comportamentos que, embora suspeitos, não podiam ser diretamente ligados ao caso. Cada suspeita levantada gerava mais perguntas do que respostas, e o clima em Anchieta continuava a se deteriorar, com famílias trancando portas mais cedo, jovens evitando andar sozinhos e moradores mais velhos lembrando histórias antigas de desaparecimentos nunca solucionados. Nesse contexto de tensão crescente, o canal de rádio local voltou a se tornar ponto de referência. Os ouvintes telefonavam para relatar acontecimentos estranhos, vultos ou sons incomuns. Um dos apresentadores, com tom grave e pausado, reforçou a atenção da comunidade. De forma natural, lembrou: se você gosta desse tipo de história misteriosa, não esqueça de se inscrever no canal para acompanhar os próximos casos, conectando diretamente a narrativa com a participação do público e aumentando o suspense coletivo. O Jornal da Cidade publicou fotos de ruas, vielas e o lenço azul encontrado, com relatos de moradores e voluntários. Cada publicação aumentava a sensação de vigilância silenciosa que agora pairava sobre todos. O desaparecimento de Isabela não era mais apenas um caso isolado. Tornava-se um símbolo de vulnerabilidade e mistério, algo que transformava a percepção de segurança em Anchieta, fazendo com que até os lugares mais familiares se tornassem cenários de medo e especulação. No final daquela semana, um morador relatou ter visto o homem de camisa branca próximo a um armazém abandonado, acompanhado de outro indivíduo desconhecido, carregando caixas que não puderam ser identificadas. Esse relato abriu uma nova linha de investigação, mas também espalhou ainda mais medo. A presença de mais de uma pessoa envolvida no desaparecimento de Isabela indicava planejamento e frieza, deixando a cidade inteira em alerta. Cada detalhe do cotidiano parecia ter uma camada oculta, e a sensação de que o culpado ainda estava à espreita se tornava cada vez mais concreta, transformando Anchieta em um palco de mistério e tensão crescente. Com o novo relato sobre o homem de camisa branca e seu acompanhante,
A polícia concentrou esforços no armazém abandonado, localizado na extremidade da cidade, próximo ao antigo trilho de trem. O local, coberto por vegetação e tijolos quebrados, tinha fama de ser ponto de encontros suspeitos e esconderijos improvisados. A sensação de perigo era palpável. Cada passo sobre o chão irregular reverberava como um alerta silencioso, e os investigadores precisavam avançar com extrema cautela, consciente de que qualquer detalhe despercebido poderia comprometer a descoberta da verdade. Dentro do armazém, sinais de presença recente eram evidentes. Marcas de pneus na terra batida, restos de embalagens e o lenço azul encontrado anteriormente reforçavam a suspeita de que Isabela havia passado por ali. Mas ainda não havia sinais de violência física direta. Cada objeto parecia contar uma história truncada, fragmento de um mistério que exigia interpretação cuidadosa. E cada investigador se sentia como se estivesse desvendando um quebra-cabeça macabro que se escondia nas sombras da cidade. Testemunhas adicionais começaram a emergir. Um trabalhador rural que passava perto do local alegou ter visto um homem de aparência estranha, carregando uma caixa pesada durante a madrugada. Ele descreveu o suspeito com detalhes que coincidiam com os relatos anteriores: camisa branca, chapéu de abas largas, olhar atento e postura calculista. Essa consistência começou a construir uma imagem mental do possível sequestrador. Alguém que observava, planejava e se movia com frieza, aproveitando-se da rotina previsível de Isabela. Rafael, informado sobre as novas pistas, insistiu em revisar cada memória de sua última conversa com Isabela. Ele lembrou-se de um detalhe quase esquecido. O homem parecia conhecer o trajeto da jovem, antecipando cada passo e oferecendo ajuda de forma estranhamente convincente. Esse comportamento, agora analisado sob a perspectiva do crime, evidenciava planejamento, e os investigadores começaram a considerar a possibilidade de que Isabela tivesse sido atraída para o armazém de maneira deliberada, enganada por alguém que a conhecia ou observava há algum tempo. Enquanto isso, Dona Helena sentia o peso da angústia e da espera. Cada ligação da polícia, cada relato de testemunha, era recebida com uma mistura de esperança e temor. A cidade inteira compartilhava desse clima. Moradores olhavam para as casas vizinhas, observavam ruas desertas e comentavam entre si sobre cada detalhe, conscientes de que o culpado poderia estar mais próximo do que imaginavam, escondido à vista de todos, alimentando um mistério que parecia inquebrável. Uma descoberta inesperada mudou a direção da investigação. Uma das caixas carregadas para o armazém continha pertences pessoais de Isabela, incluindo livros, cadernos e pequenos objetos da vida cotidiana. Entre eles, o diário que ela mantinha cuidadosamente com suas observações detalhadas foi encontrado parcialmente molhado, mas legível. Cada página revelava não apenas sua rotina, mas também suas percepções sobre pessoas e lugares, pequenas anotações que agora se tornavam pistas valiosas para compreender o que havia acontecido naquele dia fatídico. O diário trouxe detalhes surpreendentes. Isabela mencionava a sensação de estar sendo observada por alguém de fora da rotina, descrevendo discretamente a presença do homem de chapéu de abas largas que agora se tornava o principal suspeito. Esses registros, escritos dias antes do desaparecimento, mostravam que a jovem estava alerta e desconfiada, mas sem conseguir identificar claramente o perigo que se aproximava. Para os investigadores, essas anotações reforçavam a ideia de que o crime havia sido planejado, executado por alguém que estudou cada movimento da vítima. A pressão aumentou quando a polícia identificou o suspeito, Antônio Carvalho, um homem de 38 anos, conhecido na cidade por sua aparência calma, mas comportamento discreto e manipulador. Ele morava sozinho em uma casa antiga na periferia de Anchieta, e vizinhos relataram que frequentemente observava a rua, fazendo perguntas sutis sobre a rotina de moradores jovens. A constatação de que Antônio poderia ter planejado o sequestro por semanas gerou choque e indignação, e a cidade inteira começou a perceber que o inimigo estava muito mais próximo do que imaginavam. O cerco policial foi organizado com cuidado. Oficiais se posicionaram discretamente nas ruas próximas à casa de Antônio, preparando a abordagem de forma que qualquer tentativa de fuga fosse impossível. A tensão era máxima. Todos sabiam que, se o suspeito percebesse o movimento, poderia tentar se livrar das provas ou se esconder em algum ponto difícil de alcançar. A população acompanhava, ansiosa, enquanto cada movimento policial era cuidadosamente coordenado, aguardando o desenlace que finalmente colocaria fim ao mistério.
No final daquela tarde, Antônio foi detido. Durante a abordagem, confessou ter atraído Isabela para o armazém com a promessa de ajudá-la a levar seus livros e pertences, aproveitando-se de sua curiosidade e confiança. Ele admitiu ter mantido a jovem escondida por dias, em um cômodo improvisado no armazém, planejando levá-la para um local distante. A descoberta chocou toda a cidade. A pessoa por trás do desaparecimento era alguém que todos conheciam de vista. Alguém capaz de manipular a rotina de uma jovem e explorar sua confiança para um plano cruel. A libertação de Isabela aconteceu pouco depois da detenção de Antônio. Ela estava assustada, desnutrida e emocionalmente abalada, mas viva. Quando os policiais abriram a porta do armazém, encontraram a jovem em um canto escuro, abraçando o próprio corpo, tentando se proteger de um mundo que, naquele momento, parecia inimigo. O reencontro com Dona Helena e Clara foi silencioso, carregado de lágrimas, abraços apertados e suspiros longos de alívio, mas também de uma incredulidade profunda. Como alguém que conheciam poderia ter feito tanto mal? A cidade inteira sentiu o impacto do retorno de Isabela. Moradores se aglomeraram ao redor do armazém, observando enquanto a polícia conduzia Antônio algemado e apresentava os pertences da jovem recuperados. Cada detalhe da libertação foi acompanhado por olhares curiosos e sussurros, como se Anchieta inteira tentasse absorver a magnitude do que havia acontecido. O ar pesado de semanas de tensão parecia se dissipar, mas permanecia uma lembrança incômoda de que mesmo os lugares mais familiares podiam esconder horrores. Isabela passou os primeiros dias em casa, recebendo cuidados médicos e apoio emocional. Cada gesto da família era carregado de carinho e preocupação, mas também de uma tentativa de reconstruir uma rotina que havia sido brutalmente interrompida. Ela demorou a falar sobre os detalhes do sequestro, processando silenciosamente o trauma enquanto escrevia em seu diário, transformando a experiência em palavras que mais tarde ajudariam investigadores e psicólogos a compreender a complexidade de sua situação. A polícia, após interrogatórios detalhados, concluiu que Antônio havia planejado cuidadosamente o sequestro, estudando a rotina de Isabela e explorando sua curiosidade natural. Ele tinha antecedentes de comportamento obsessivo, mas nunca havia sido punido de forma significativa. O caso revelou falhas na percepção da comunidade, onde sinais sutis de comportamento suspeito passaram despercebidos, e mostrou como alguém aparentemente comum poderia manipular situações de confiança para cometer crimes graves. A repercussão em Anchieta foi imediata. O caso foi tema de conversas em todos os cantos da cidade, desde bares e praças até escolas e igrejas. Cada detalhe do sequestro, das cartas anônimas à manipulação psicológica, foi analisado e comentado, e muitos moradores passaram a olhar para seus vizinhos e conhecidos com cautela redobrada. A sensação de segurança que antes permeava a cidade havia sido irremediavelmente abalada. Para reforçar a conscientização sobre segurança, o canal de rádio local dedicou semanas à cobertura do caso, relatando fatos, entrevistando familiares e especialistas e alertando sobre sinais de comportamento suspeito. Em um momento, o apresentador enfatizou: se você acompanha casos como este, não esqueça de se inscrever no canal para receber informações detalhadas e estar atento às histórias que se desenrolam à nossa volta, conectando de forma natural o mistério com a participação ativa do público. Os pertences recuperados de Isabela foram devolvidos, e cada objeto, cada livro e cada caderno ganhou um significado simbólico, representando não apenas o trauma sofrido, mas também a resiliência da jovem diante de uma experiência que poderia tê-la destruído emocionalmente. A recuperação foi lenta, mas ela começou a reconstruir sua vida, retomando pequenas atividades, caminhando novamente pelas ruas de Anchieta e reaprendendo a confiar nas pessoas ao seu redor. Antônio Carvalho foi conduzido ao tribunal local, enfrentando acusações de sequestro e abuso psicológico. Durante o julgamento, os detalhes meticulosos do planejamento do crime chocaram a população, reforçando a percepção de que o perigo pode surgir de onde menos se espera. A sentença foi severa, e a justiça começou a restaurar a sensação de proteção que a cidade havia perdido, embora a memória do evento permanecesse viva na mente de todos. O caso também teve repercussões psicológicas profundas. A comunidade de Anchieta passou a discutir abertamente temas como segurança, vigilância e apoio às vítimas, algo que antes era tratado com silêncio ou descaso. Escolas e organizações locais começaram a desenvolver programas de conscientização,
mostrando que o trauma coletivo do desaparecimento de Isabela poderia ser transformado em aprendizado e prevenção. Finalmente, com a prisão de Antônio e a libertação de Isabela, o mistério que dominou Anchieta durante semanas chegava a uma resolução clara, mas não sem deixar marcas indeléveis. A história da jovem, sua coragem silenciosa e a persistência da comunidade foram lembradas como símbolos de resiliência, enquanto a cidade lentamente tentava retomar sua rotina, agora mais consciente, vigilante e atenta às sombras que se escondem por trás da normalidade aparente. Mesmo após o encerramento oficial do caso, Anchieta nunca mais foi a mesma. Cada rua, cada praça e cada beco carregavam lembranças silenciosas do que aconteceu naquele setembro de 1988. Para Isabela, caminhar pelas ruas era um exercício de cautela e memória. Cada sombra, cada gesto estranho, evocava lembranças do armazém, do medo e da sensação constante de vulnerabilidade que a havia acompanhado. O passado, embora superado em parte, permanecia presente, como um eco que se recusa a desaparecer completamente. A família de Isabela, embora aliviada com o desfecho, passou a viver com uma atenção redobrada à segurança. Dona Helena adotou medidas que antes pareciam exageradas, trancava portas, acompanhava os passos das filhas e se envolvia mais profundamente com a comunidade local. Clara, por sua vez, cresceu rapidamente diante da experiência traumática, aprendendo a reconhecer sinais de perigo e valorizando cada gesto de cuidado da irmã mais velha. O desaparecimento se tornou uma lição viva, que transformou a percepção de todos sobre vulnerabilidade e proteção. Isabela, mesmo diante do trauma, encontrou força em pequenas conquistas diárias. Voltar à escola, retomar encontros com amigos e escrever em seu diário se tornaram um exercício de retomada da normalidade. Cada palavra escrita era uma maneira de processar o medo e reconstruir a confiança perdida, mostrando que, mesmo após uma experiência tão devastadora, a capacidade de resiliência humana podia florescer. Ela começou a perceber que a cidade, embora marcada pelo medo, ainda oferecia espaço para esperança e reconstrução. O armazém abandonado, por sua vez, passou a ser evitado. Moradores mais jovens, influenciados pelas histórias da jovem, criaram uma aura de temor em torno do local, enquanto os mais velhos mantinham lembranças silenciosas de uma época em que a rotina pacata da cidade fora interrompida por um crime planejado e cruel. Cada visita ao local trazia uma mistura de curiosidade e apreensão, reforçando a memória coletiva do que havia acontecido naquele espaço agora carregado de significado. Para a comunidade de Anchieta, o caso de Isabela transformou-se em um alerta constante sobre vigilância e proteção. Pequenas mudanças nas rotinas diárias passaram a ser adotadas, vizinhos se comunicavam mais, crianças eram acompanhadas de perto, e hábitos que antes pareciam triviais agora eram examinados com cuidado. A cidade, lentamente, aprendia a lidar com a ideia de que a segurança não era garantida, mesmo em lugares considerados pacíficos e isolados. O diário de Isabela, recuperado durante a investigação, tornou-se um documento de grande importância. Além de fornecer detalhes cruciais para a polícia, ele passou a ser estudado por psicólogos, jornalistas e pesquisadores locais como exemplo de como a percepção e a intuição da vítima podem fornecer pistas essenciais em casos de desaparecimento. Cada página revelava a sensibilidade da jovem e sua capacidade de notar detalhes que muitos ignoravam, mostrando que, mesmo diante do medo, ela possuía uma clareza impressionante sobre o ambiente ao seu redor. O caso também reforçou a importância de canais de comunicação comunitária, como a rádio local. As transmissões constantes, a cobertura detalhada e os avisos sobre segurança ajudaram não apenas a divulgar informações, mas também a mobilizar a população para colaborar com buscas e vigilância. Em um episódio especial, o apresentador novamente lembrou aos ouvintes: se você gosta de acompanhar histórias de mistério e casos reais, inscreva-se no canal e participe conosco da busca por informações e justiça, conectando o público à narrativa e criando engajamento com a comunidade. Anos depois, Isabela manteve contato próximo com os amigos que a apoiaram durante o desaparecimento, incluindo Rafael. Essas relações tornaram-se pilares importantes de sua vida, lembrando-a de que, mesmo diante de situações extremas, o apoio de pessoas confiáveis pode ser decisivo para superar traumas. A amizade, a lealdade e a empatia se tornaram parte de sua reconstrução emocional, permitindo que ela retomasse gradualmente a confiança perdida.
A memória do desaparecimento também impulsionou mudanças sociais na cidade. Programas de prevenção a sequestros, workshops de segurança pessoal e campanhas educativas foram implementados em escolas e centros comunitários. A tragédia de Isabela, embora dolorosa, acabou gerando um movimento de conscientização e união, fortalecendo laços comunitários e incentivando a vigilância coletiva, mostrando que o trauma pode ser transformado em aprendizado e proteção. Por fim, Anchieta e seus moradores passaram a lidar com o legado do caso como um marco histórico. A história de Isabela não apenas recordava o perigo escondido sob a superfície da normalidade, mas também celebrava a resiliência, a coragem e a capacidade humana de superar o medo. Cada rua, cada árvore e cada canto da cidade carregava, invisivelmente, as marcas do que aconteceu, mas também a lembrança de que a vigilância, a solidariedade e a justiça podem restaurar a ordem mesmo depois de semanas de mistério e desespero. Antônio Carvalho, após ser preso, tornou-se o centro de análises psicológicas. Especialistas apontaram que sua frieza, capacidade de manipulação e atenção aos detalhes demonstravam traços de personalidade obsessivos e controladores. Ele havia observado Isabela por semanas, conhecendo sua rotina, suas amizades e hábitos, e usou essa informação para atrair a jovem para o armazém. Cada gesto, cada palavra de Antônio durante o interrogatório reforçava a percepção de que crimes planejados muitas vezes têm raízes na manipulação silenciosa de detalhes aparentemente triviais. Durante o julgamento, o comportamento de Antônio chocou a todos. Ele demonstrava ausência de remorso, explicando de forma meticulosa como executará o sequestro e planejar cada movimento. A cidade inteira acompanhava cada sessão do tribunal, e moradores relatavam sentir arrepios ao ouvir a frieza com que ele descrevia as ações. Era um lembrete perturbador de que o perigo nem sempre vem de estranhos óbvios, mas de indivíduos que parecem comuns, capazes de esconder intenções sombrias por trás de uma aparência inofensiva. O desfecho do julgamento trouxe uma sensação mista à cidade. Por um lado, havia alívio com a condenação e punição do responsável. Por outro, permanecia uma inquietação silenciosa, uma consciência de que sinais de perigo podem estar presentes mesmo em cenários aparentemente seguros. Para Isabela e sua família, a justiça trouxe fechamento parcial, mas a memória do trauma permaneceria como uma lembrança viva do que a curiosidade e a confiança podem enfrentar em mãos erradas. A repercussão do caso se estendeu, além de Anchieta. Jornais de Minas Gerais e rádios regionais cobriram o sequestro, destacando o planejamento e a frieza de Antônio, a coragem de Isabela e a mobilização da comunidade. Cada relato enfatizava não apenas o perigo, mas também a importância de vigilância, comunicação e solidariedade em cidades pequenas. Anchieta tornou-se um exemplo de resiliência e atenção comunitária diante de crimes complexos e planejados. Isabela, após a recuperação, passou a se engajar em atividades de conscientização. Ela participou de palestras em escolas, conversou com jovens sobre segurança e observação de detalhes no cotidiano, e compartilhou sua experiência de forma a alertar sem semear pânico. Sua história tornou-se símbolo de força e vigilância, demonstrando que mesmo diante de traumas profundos, a ação consciente e a percepção podem prevenir novos perigos. A cidade também aprendeu lições duras sobre suspeitas e comportamento social. Pessoas que antes passavam despercebidas começaram a ser observadas de forma mais crítica, e relações interpessoais tornaram-se pautadas por atenção e cuidado. Anchieta, embora tenha voltado à rotina diária, carrega até hoje a memória do desaparecimento como um lembrete silencioso de que crimes planejados exigem vigilância coletiva e ação rápida. O canal de rádio local, ao longo dos anos, continuou a narrar histórias de mistérios e crimes resolvidos, utilizando casos como o de Isabela para educar e engajar o público. Em um dos programas, o apresentador reforçou: histórias como a de Isabela mostram que atenção, cuidado e solidariedade podem salvar vidas. Inscreva-se no canal para acompanhar casos reais e aprender a identificar sinais importantes ao seu redor, conectando a narrativa à consciência coletiva de prevenção e curiosidade informada. O armazém abandonado, antecenário do sequestro, tornou-se ponto de referência histórica. Alguns moradores mais jovens se aventuravam a visitá-lo apenas por curiosidade, mas a maioria evitava o local, respeitando o silêncio que ainda pairava sobre o espaço.
A cidade aprendeu que locais aparentemente inofensivos podem esconder segredos perigosos, e que histórias de sobrevivência e vigilância são tão importantes quanto relatos de violência. Com o tempo, Isabela reconstruiu sua vida. Ela manteve contato com amigos próximos, retomou seus estudos e redescobriu pequenas alegrias que antes pareciam simples: caminhar sem medo, passear pelo rio, visitar a praça central. Cada atividade se tornou um símbolo de resistência, de recuperação e da vitória sobre o medo que Antônio tentou impor. A vida, embora marcada pelo trauma, continuava, e a coragem da jovem transformou-se em inspiração para toda a comunidade. Finalmente, a história de Anchieta e do desaparecimento de Isabela Fernandes se consolidou como um exemplo de mistério, dor e resiliência. Cada detalhe, desde as sombras das ruas até os objetos encontrados, contribuiu para a compreensão de como crimes planejados podem ocorrer e como a coragem, a atenção e o apoio coletivo podem transformá-los em aprendizado. E, acima de tudo, o caso lembrou a todos que a vigilância, a solidariedade e a justiça são ferramentas poderosas para enfrentar até os mistérios mais sombrios. Após a experiência traumática, Isabela enfrentou noites de insônia, pesadelos e momentos de ansiedade intensa. Cada barulho repentino, cada sombra na parede e até mesmo o simples som do vento provocava lembranças do sequestro. A psicologia clínica local se envolveu no caso, acompanhando a jovem em sessões regulares, ajudando-a a processar emoções e a ressignificar o medo. Cada passo desse trabalho terapêutico era uma reconstrução lenta de confiança, resiliência e percepção de segurança, essenciais para que ela pudesse retomar a rotina sem o peso constante do trauma. A comunidade, observando a evolução de Isabela, começou a refletir sobre o impacto coletivo do desaparecimento. O caso despertou discussões profundas sobre vulnerabilidade, responsabilidade social e prevenção de crimes. Cada família passou a analisar hábitos cotidianos, questionar rotinas e ensinar aos filhos a importância de observar sinais de perigo. Anchieta, que antes parecia imune a crimes planejados, tornou-se uma cidade vigilante, consciente de que a segurança depende não apenas da polícia, mas da atenção e colaboração de todos. Escolas locais começaram a implementar programas educativos sobre segurança pessoal e percepção de riscos. Professores usaram o caso de Isabela para exemplificar a necessidade de atenção aos detalhes, da comunicação com adultos de confiança e da observação de comportamentos suspeitos. Cada atividade se transformou em aprendizado prático, demonstrando que a história da jovem não apenas serviu como alerta, mas também como ferramenta educativa, fortalecendo a comunidade de maneira preventiva. Rafael, que acompanhou Isabela desde o desaparecimento, tornou-se uma referência para amigos e colegas. Ele compartilhou suas observações sobre o comportamento da jovem antes, durante e depois do sequestro, mostrando a importância do apoio emocional, da atenção e da compreensão de sinais de alerta. Sua relação com Isabela, marcada por confiança e empatia, reforçou a necessidade de laços sólidos como suporte diante de experiências traumáticas, sendo um exemplo claro de como a amizade pode salvar vidas. Dona Helena, apesar do alívio pelo retorno da filha, carregava uma mistura de culpa e medo. A responsabilidade de proteger a família, que antes parecia natural, transformou-se em vigilância constante. Ela revisava portas, janelas e hábitos diários, tentando assegurar que nada parecido pudesse acontecer novamente. Essa mudança não era apenas pessoal, mas refletia uma transformação social. A percepção de segurança se tornava coletiva, influenciando vizinhos, parentes e amigos próximos. Clara, a irmã mais nova, também sentiu profundas mudanças psicológicas. Ela passou a questionar a rotina da cidade e a confiar menos em estranhos, absorvendo a lição de que o mundo, mesmo em uma cidade pequena, pode esconder perigos. Essa experiência, embora traumática, contribuiu para seu crescimento emocional, desenvolvendo empatia, atenção e resiliência desde muito cedo, transformando a tragédia em aprendizado e preparo para o futuro. A imprensa, mesmo após a resolução do caso, continuou a cobrir os desdobramentos, entrevistando Isabela e especialistas, analisando o comportamento do criminoso e divulgando medidas preventivas. A cobertura jornalística transformou a narrativa em um recurso de conscientização, alertando outras cidades sobre a importância de atenção a detalhes, observação de padrões suspeitos e colaboração com autoridades.
Cada reportagem ajudava a reforçar a mensagem de que crimes planejados exigem vigilância constante e ação comunitária. O armazém abandonado, palco do sequestro, passou a ser visto como um símbolo de memória coletiva. Moradores mais jovens, curiosos, aproximavam-se para ouvir histórias da sobrevivência de Isabela, enquanto outros evitavam o local completamente. Esse contraste reforçava o impacto psicológico do crime. Espaços físicos podem carregar lembranças intensas, sendo lembrados não apenas pelo que aconteceu, mas pelo aprendizado e conscientização que despertam. As sessões de terapia com Isabela também envolveram exercícios de ressignificação do medo. Ela caminhava por ruas antes evitadas, revisitando pontos de sua rotina com acompanhamento, reconstruindo confiança e percepção de segurança. Cada passo, cada olhar atento, cada momento de atenção plena ajudava a reconstruir sua relação com o espaço urbano e com a cidade, mostrando que a recuperação psicológica é tão importante quanto a resolução judicial de um crime. Por fim, a história de Isabela passou a ser narrada não apenas como um crime solucionado, mas como um exemplo de resiliência, aprendizado coletivo e vigilância consciente. Cada detalhe do desaparecimento, desde as observações do diário até a frieza de Antônio, tornou-se lição para moradores e futuros leitores, mostrando que mesmo em cidades pequenas, onde todos se conhecem, a atenção aos sinais e a solidariedade podem transformar tragédias em aprendizado coletivo e proteção social. A comunidade de Anchieta, após o caso, começou a se reorganizar de maneira mais consciente. Reuniões de vizinhos passaram a acontecer regularmente, com discussões sobre segurança, observação de comportamentos suspeitos e colaboração com a polícia local. Cada encontro fortalecia os laços da cidade e transformava a experiência traumática em aprendizado coletivo, lembrando a todos que vigilância e solidariedade podem prevenir tragédias futuras. Isabela, com sua coragem silenciosa, tornou-se símbolo de resiliência. Suas ações, desde a colaboração com psicólogos até a participação em palestras educativas, mostraram que enfrentar o trauma com consciência e coragem pode inspirar toda uma comunidade. Cada relato, cada história compartilhada, fortalecia a mensagem de que mesmo após experiências traumáticas, é possível reconstruir a vida, aprender e proteger outros ao mesmo tempo. A prisão de Antônio Carvalho trouxe fechamento jurídico, mas também levantou debate sobre a prevenção de crimes e a percepção de sinais de alerta. Psicólogos, policiais e educadores destacaram que crimes planejados muitas vezes surgem de comportamentos aparentemente inofensivos. O caso mostrou que observar detalhes do cotidiano e valorizar relatos de suspeita podem salvar vidas, transformando o trauma em instrumento de vigilância e educação. O canal de rádio, sempre presente na cobertura, produziu uma série especial sobre a história de Isabela. Entre relatos de sobrevivência e análises psicológicas, os ouvintes eram lembrados sobre a importância de atenção e participação na comunidade. Em um dos episódios, o apresentador reforçou: se você acompanha histórias de mistério e sobrevivência, inscreva-se no canal para se manter informado e aprender com casos reais, conectando a narrativa à consciência coletiva de prevenção. A família de Isabela também passou a atuar como referência para outras vítimas e familiares, compartilhando experiências de apoio emocional e reconstrução da rotina. Cada passo dado por Isabela, desde o retorno às ruas da cidade até a retomada de atividades escolares, serviu como exemplo de superação e força, mostrando que o apoio mútuo é fundamental diante de situações traumáticas e inesperadas. Com o tempo, Anchieta transformou o episódio em marco de aprendizado. Escolas, associações de moradores e órgãos locais passaram a incluir o caso de Isabela em palestras e workshops, utilizando sua experiência para ensinar segurança pessoal, observação de sinais de alerta e estratégias de prevenção de crimes. O desaparecimento, embora traumático, ganhou um significado positivo ao ser convertido em conhecimento útil para toda a comunidade. A memória coletiva da cidade passou a registrar não apenas o crime, mas também a coragem de Isabela, a frieza de Antônio e a união da comunidade. Cada rua, cada árvore e cada esquina carregavam ecos do passado, lembrando os moradores da necessidade de atenção constante e colaboração mútua. A história tornou-se uma narrativa de vigilância, coragem e aprendizado, lembrando que mesmo em cidades pequenas, o perigo pode surgir de onde menos se espera. A recuperação emocional de Isabela foi acompanhada de perto por especialistas. Ela desenvolveu estratégias de enfrentamento,
exercício de ressignificação de lugares e de confiança, e atividades de reconstrução da rotina. Cada progresso era comemorado como vitória sobre o trauma, reforçando a ideia de que sobrevivência e resiliência dependem tanto de apoio psicológico quanto de justiça e segurança física. A cidade de Anchieta também percebeu que o caso trouxe mudanças permanentes em sua cultura. O medo inicial deu lugar à conscientização, à solidariedade e à prevenção. As pessoas passaram a valorizar mais os sinais de alerta, a comunicar comportamento suspeito e a apoiar jovens e famílias em situações vulneráveis. O desaparecimento de Isabela, portanto, transformou-se em catalisador para a proteção coletiva e para a educação social. Por fim, o caso de Isabela Fernandes se consolidou como um exemplo de mistério resolvido, coragem individual e aprendizado comunitário. Cada detalhe do sequestro, cada pista encontrada, cada reação da cidade foi registrado como lição de atenção e vigilância. O público, ao acompanhar essa história, aprende que mesmo lugares tranquilos podem esconder perigos, mas que solidariedade, percepção e ação conjunta são capazes de transformar tragédias em aprendizado e proteção coletiva. Mesmo anos depois, o caso de Isabela Fernandes permanece vivo na memória de Anchieta. Cada morador que presenciou os eventos, mesmo de longe, carrega lembranças silenciosas do desaparecimento, do medo e do alívio que se seguiu à libertação da jovem. A história tornou-se parte da identidade da cidade, lembrando que acontecimentos extraordinários podem transformar rotinas aparentemente comuns em lições profundas de atenção e vigilância. Isabela, agora mais madura e consciente, aprendeu a transformar o trauma em força. Cada desafio enfrentado desde o sequestro contribuiu para seu crescimento emocional, ajudando-a a compreender os limites da confiança e a importância de observar o mundo ao seu redor. Sua experiência se tornou um testemunho de resiliência e de capacidade humana de superar situações extremas, inspirando jovens e adultos a agir com prudência e coragem. A comunidade, por sua vez, compreendeu que a segurança coletiva exige atenção, solidariedade e comunicação constante. O desaparecimento de Isabela evidenciou que mesmo em cidades pequenas, onde todos se conhecem, crimes planejados podem ocorrer. Essa lição transformou práticas sociais e hábitos diários, incentivando vigilância, colaboração e cuidado mútuo, fortalecendo a coesão comunitária. O canal de rádio, após anos de cobertura, consolidou-se como uma ferramenta essencial de informação e conscientização. A narrativa de Isabela foi contada em programas especiais, entrevistas e análises, reforçando a importância de observar sinais de alerta e agir preventivamente. O apresentador finalizou um episódio com uma mensagem clara. Histórias como esta nos ensinam que atenção e solidariedade salvam vidas. Inscreva-se no canal e continue acompanhando casos reais que nos fazem refletir e agir. Isabela também passou a participar de campanhas de educação e prevenção em escolas e organizações locais. Seus relatos pessoais ajudaram outros jovens a identificar situações de risco, a confiar em adultos de referência e a entender a importância de comunicar qualquer comportamento suspeito. A experiência traumática transformou-se, assim, em ferramenta pedagógica, fortalecendo a segurança coletiva e a consciência social. A cidade de Anchieta, embora marcada pelo trauma, encontrou na história de Isabela um ponto de união. Cada ação de vizinhos, voluntários e autoridades foi reconhecida como parte de um esforço coletivo que contribuiu para a resolução do caso. Essa percepção fortaleceu os laços comunitários, incentivando vigilância mútua e criação de hábitos preventivos que se estenderam muito além do contexto imediato do desaparecimento. O armazém, palco do sequestro, permanece como memória física do crime, mas também como símbolo de superação. Visitantes ocasionais observam o local com respeito e cautela, compreendendo que espaços comuns podem esconder perigos, mas que coragem, inteligência e apoio coletivo podem transformar qualquer situação adversa. A memória do local é agora um lembrete de que atenção e ação são essenciais para prevenir tragédias. A prisão de Antônio Carvalho trouxe justiça formal, mas a verdadeira lição se encontra na reação da vítima, da família e da cidade. O crime demonstrou como planejamento, manipulação e observação silenciosa podem ser perigosos, mas também como coragem, vigilância e solidariedade podem salvar vidas. O desfecho fortaleceu a consciência de que a prevenção depende da união entre comunidade, autoridades e educação.
A narrativa completa do caso de Isabela Fernandes se consolidou como exemplo de investigação, coragem e aprendizado social. Cada detalhe, desde os objetos encontrados até a libertação da jovem, mostra como mistérios podem ser resolvidos e transformados em lições profundas. O público que acompanha histórias desse tipo percebe que, embora o perigo exista, a ação consciente e coletiva é capaz de restaurar a ordem e a confiança em qualquer cidade. E, por fim, Anchieta e seus moradores aprenderam que o passado, por mais traumático que seja, pode ser ressignificado em força e prevenção. A coragem de Isabela, a dedicação da comunidade e a ação da justiça provaram que mesmo os mistérios mais sombrios podem ter resolução, e que a atenção, a solidariedade e a vigilância nunca são em vão. A história encerra-se como um lembrete eterno. Cuidar, observar e agir sempre salva vidas.